Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro módulo. O primeiro módulo vai falar sobre conceitos básicos que eu não posso me esquecer jamais. Desde lá do primeiro ano do Fundamental 1 até o nono ano do Fundamental 2, vocês estudam conceitos matemáticos que vocês não podem se esquecer. Contas de mais, de menos, subtração, divisão, tudo isso vocês já aprenderam e vocês conseguem fazer. Nesse módulo eu vou falar sobre as operações inversas desses sinais. Porque somar, subtrair, multiplicar e dividir são conceitos básicos. Todo mundo consegue fazer isso com números inteiros. Todo mundo que estudou pelo menos até o sexto ano, do fundamental. Agora, quando chega às operações inversas, o aluno confunde muito. Esse é um dos conceitos que eu trouxe para o nosso minicurso para que você não chegue com essa dificuldade no ensino médio. Então vem comigo para você ver e não ter mais essas dúvidas. Você conhece certamente todos esses sinais, o sinalzinho de mais, o sinalzinho de menos, de multiplicação, de divisão. Você conhece o sinalzinho de radiciação e o da potenciação, que é um número que aí eu estou elevado a um valor. Vou colocar aqui, por exemplo, o número 2, só para você saber que é uma potência. Esses sinais aqui, eles formam os pares. Eu separei em pares. Então a soma faz par com a subtração. A multiplicação faz par com a divisão e a radiciação faz par com a potenciação. A operação inversa, galera, é quando eu quero mudar um desses sinais para o outro lado da igualdade. Então é assim, se eu tenho um número somando do lado esquerdo da igualdade, se eu passar esse número para o lado direito da igualdade, ele vai subtraindo, ou seja, ele vai alterar o seu sinal. E o sinal que ele altera é justamente o sinalzinho do seu par ali, Se o sinal é mais, então ele vai para o outro lado da igualdade, subtraindo, beleza? Agora, se ele está multiplicando por um número ou por uma letra de um lado da igualdade, se eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. E a radiciação, se ela está de um lado da igualdade na forma de raiz, ela passa para o outro lado da igualdade na forma de potenciação. Nós vamos ver tudo isso com o número. Olha só, vem comigo. Então vamos supor que eu tenho isso aqui, x menos 2, e do outro lado da igualdade eu tenho o número 3. Para eu resolver essa operação aqui, eu tenho que isolar o x, ou seja, passar tudo que for número para o outro lado da igualdade e deixar esse x aqui sozinho. Nesse caso, do lado do x, eu só tenho o menos 2. Então eu vou passar o menos 2 para o outro lado da igualdade, Passando o menos 2 para o outro lado da igualdade, ficaria assim, Eu repito o x. O 2 ele está subtraindo, então a operação inversa dele, se ele está subtraindo, é a soma. Então ele vai para o outro lado da igualdade somando. Então ficaria assim, 3 mais 2. Nesse caso, 3 mais 2 é igual a 5. Então qual é o valor de x? X é igual a 5. Então observe que o 2 ele estava negativo, passou para o outro lado da igualdade e trocou o sinal. O que era menos se transformou no mais e vice-versa. Se fosse mais, iria se transformar no menos, tá bom? Nesse segundo caso aqui agora, quando eu tenho de um lado da igualdade multiplicação, como eu disse, passa para o outro lado dividindo. Vamos ver aqui na prática, olha. Agora nesse segundo caso, x dividido por menos 2 igual a 3. Mesma ideia do primeiro, eu tenho que isolar x e deixar ele sozinho de um lado da igualdade. Então esse menos 2 que está dividido por ele vai ter que sair daí. E esse menos 2 só sai dali de um jeito, passando para o lado do 3. E se o menos 2 está dividido por x, ele passa para o outro lado da igualdade, multiplicando, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então ficaria assim, repito x, repito o número 3 e multiplico pelo valor que estava dividindo por x, que é o menos 2. Mas professor, esse menos 2 não fica positivo? Não fica positivo, pessoal, porque a operação inversa da divisão é a multiplicação. E eu fiz a operação inversa, o sinal então permanece o mesmo, tá? Agora é somente fazer essa conta, repito x, 3 vezes 2 é igual a 6. E o sinal, professor, vai ficar positivo ou negativo? Toda vez que eu tiver, tanto na multiplicação quanto na divisão, sinais iguais, o resultado sempre vai dar positivo. Então, tenho sinais iguais, o resultado dá sempre positivo. Toda vez que eu tiver na multiplicação ou divisão sinais diferentes, sinais contrários, o resultado sempre vai dar um sinal negativo, tá? Então, sinais contrários, sempre negativo. Sinais iguais, sempre positivo.
Nesse caso, o 3 é positivo e o menos 2 tem um sinalzinho de menos, então é negativo. Sinais contrários, né? O 3 positivo e o 2 negativo, fica negativo, beleza? Então x é igual a menos 6. Por último, galera, ó, das operações inversas, nós temos a radiciação e a potenciação. Se liga nesse exemplo aqui agora, ó. Raiz quadrada de x igual a 4. Como eu disse anteriormente, a operação inversa da radiciação é a potenciação. Então, ó, essa radiciação ela vai para o outro lado em forma de potência. Mas, professor, por que tem que tirar essa radiciação desse lado e passar para o outro? Porque eu quero encontrar o valor de x. Ó. O x está dentro da raiz. Não existe raiz quadrada de x, né? Então, essa raiz, para eu conseguir resolver, tem que sair dali, passar para o outro lado da igualdade. Então, o x fica desse lado sozinho. E a raiz passa para o lado do 4, passa para o outro lado da igualdade. Repito, 4. E a raiz vai na forma, ó, de potência elevado a 2, tá bom? Mas, professor, não poderia ir para o outro lado elevado a 3? Bem, poderia ir para o outro lado elevado a 3 se eu tivesse algo desse tipo aqui, ó. Se o meu índice da raiz fosse igual a 3. Aí, quando eu fosse passar essa raiz para o outro lado da igualdade, ó, ela iria em forma de potência, só que o 4 estaria elevado a 3, tá? Porque o índice aqui da minha raiz, ó, é igual a 3. Então, passa para o outro lado na potência de 3. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, o x vai ficar igual, então, a 16. Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Então, o x é igual a 16, beleza? Eu vou colocar aqui mais alguns exemplos para a gente fazer junto. Agora eu vou fazer aqui, pessoal, uma salada mista. Ou seja, eu vou misturar tudo. Vou colocar vários exemplos misturando todas essas operações e aí nós vamos fazer juntos. Nesse primeiro exemplo, vou colocar assim, ó, 2x ao quadrado menos 10 igual a 22. Resolvendo esse primeiro exemplo, vai ser assim, pessoal, ó. Primeiro, eu quero encontrar o valor de x. Então, esse valor de x tem que estar ali isolado. Para ele ficar isolado, o 10, o menos 10, né? E o 2 que está ao lado dele tem que sair dali. Assim também como essa potência que está acima do x. Ela tem que subir daí, ela tem que ir para o outro lado da igualdade. Mas, pessoal, eu tenho que ir por partes. Se tem algo somando e subtraindo pelo x, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, dessa forma, vai ficar assim. O 2x ao quadrado, eu repito. E o menos 10 que está subtraindo vai para o outro lado da igualdade, ó, na sua operação inversa. Vai somando. Então ficaria assim, ó, repito, 2x ao quadrado e 22 mais 10 é igual a 32. Dessa forma, o x já começa a ficar isolado do outro lado, tá? Agora, a segunda etapa é tirar quem está multiplicando ou dividindo do lado do x. Esse 2 que está multiplicado pelo x, ele vai ter que sair dali. E para sair daí, ele tem que fazer a sua operação inversa. Ele vai para o outro lado da igualdade dividindo, já que ele está multiplicando. Então, eu repito o x ao quadrado. O 2 que estava multiplicando pelo x vai para o outro lado da igualdade, ó, dividindo, tá bom? Agora, repito o x ao quadrado e faço essa divisão. 32 dividido por 2 é igual a 16. Por último, tem esse x elevado a 2. O x não está completamente isolado. Tem que tirar esse 2 ali de cima do x. Então, ele tem que passar para o outro lado da igualdade com a sua operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, esse 2, ó, como ele está em forma de potência, vai para o outro lado em forma de raiz. Nesse caso, em forma de raiz quadrada, tá? Mas, professor, e se fosse um x elevado a 3? Bem, se fosse um x elevado a 3, ó, ele iria para o outro lado em forma de raiz com índice igual a 3, tá bom? Mas como está elevado a 2, ele vai para o outro lado como raiz quadrada apenas. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, x é igual a 4. Beleza, galera? Bem sussa, bem tranquilo, para você ficar fera nisso aí. Exemplo 2, mais uma salada mista aqui para a gente fazer, ó. Raiz cúbica de x mais 4 dividido por 2 e isso igual a 6. Professor, como que vou resolver isso aí? Vem comigo, vamos lá. Como nos exemplos anteriores, o nosso objetivo é encontrar o valor de x. E para isso, eu tenho que passar tudo que está ao lado do x para o outro lado da igualdade.
Observe que a raiz cúbica de x, tanto o 4, estão sendo divididos por um mesmo número, por 2. Então essa é a primeira operação que está acontecendo ali, essa divisão por 2. Então antes de passar o 4 para o outro lado subtraindo ou tirar a raiz cúbica ali do 3, eu tenho que tirar esse 2 que está dividindo tanto o x quanto o 4. E como vocês já aprenderam, né? Quando existe um número dividindo de um lado da igualdade, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Então a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então esse 2 que está dividindo pelo x e pelo 4 vai para o outro lado multiplicando pelo 6, né? Então fica dessa forma, galera. Ó, eu repito a raiz cúbica de x mais o 4. Isso vai ser igual a 6, o 2 que estava dividindo tanto pelo x quanto pelo 4 vai para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então 6 vezes 2 é igual a 12. Repito aqui a raiz cúbica de x mais 4 e isso é igual a 12. Bem, já começou a melhorar, né? Então quem está ao lado agora da raiz cúbica de x é o mais 4. Vou passar ele para o outro lado da igualdade, em vez de somando, subtraindo, porque a sua operação inversa, né? A operação inversa da soma é a subtração. Então vamos lá. Repito a raiz cúbica de x. E o 4 que estava somando passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então 12 menos 4. Repito a raiz cúbica de x. 12 menos 4 é igual a 8. E professor, agora complicou, tem uma raiz cúbica, como eu tiro aquilo dali? É só fazer a operação inversa. A operação inversa da radiciação é a potenciação. Então esse x ali, que está ali dentro, para ele ficar sozinho, essa raiz cúbica tem que ir para o outro lado da igualdade. Só que ela vai para o outro lado da igualdade, ó, em forma de potência. Então, repito, o x vai ser igual a 8 elevado a 3. Elevado a 3 porque era uma raiz cúbica. Então, fica elevado a 3 o número 8, beleza? E 8 elevado a 3 é igual a 512. Então o valor de x é igual a 512. Agora nós vamos aqui para o nosso último exemplo. Exemplo número 3. Aí eu digo assim para vocês, ó. Existe um número e esse número que eu não sei qual que é. Então se eu não sei que número que é, eu digo que ele é x. Aí eu falo assim, ó. Esse número x, que eu não sei qual que é, está sendo multiplicado por 2 e somado por 12. Quando eu faço isso, o resultado vai dar igual a 20. Eu disse que eu tenho um número que está sendo multiplicado por 2, somado por 12 e que esse resultado vai ser igual a 20. Que número é esse? Para eu descobrir isso, eu tenho que isolar o x. E para isolar o x, eu tenho que utilizar as operações inversas, tá? Como vocês já aprenderam, para fazer a operação inversa aqui, ó, eu tenho um x multiplicado por 2, somando com 12 igual a 20. Primeiro eu vou passar esse mais 12 para o outro lado da igualdade, subtraindo, porque a operação inversa da soma é a subtração. Então ficaria assim, ó, x vezes 2 é igual a 20 menos 12. Repito, x vezes 2. E 20 menos 12, galera, é igual a 8. E o 2 que está sendo multiplicado pelo x vai para o outro lado da igualdade também na sua operação inversa, que é a divisão. Então o 2 passa para o outro lado da igualdade, em vez de passar multiplicando, ele passa dividindo. 8 dividido por 2 é igual a 4. Esse número então é igual a 4. E faz todo sentido, né? Se eu pegar esse 4 e substituir aqui nessa posição, vocês vão ver que o resultado realmente vai dar 20. Olha só, 4 vezes 2 dá 8. E 8 mais 12 é igual a 20. Então o número que eu estou procurando é igual a 4. Bem, nós vamos finalizando a nossa videoaula do módulo 1 por aqui. É importantíssimo que você faça o exercício antes de visualizar o vídeo com as correções dele. Então, galera, até o próximo módulo. Valeu, até mais!